Aí não tem amor. Tem que é diferente. Mas troca já de casais também. E aparentemente não traria consequência, porque é uma troca física naquele momento. E no consultório a gente acaba pegando o rescaldo das dores e das dificuldades que isso também traz. Então, você imagina viver o poliamor, que é amor e sexo... Tem um preço, né, Márcia? Tem um preço, exatamente. Envolve algumas perdas que eu acho que, por mais que enriqueça o indivíduo, torna a questão mais difícil, da singularidade da relação, no crescimento. Pode satisfazer todas as necessidades, mas... na horizontal não é a cama, no nível horizontal, no nível, não no nível da pessoa enquanto... É que você falar na horizontal num programa desse, vai parecer que você já está entrando de sola, e não é isso. Agora, no caso do swing, na troca de casais, sempre existe, é lógico que não existe emoção, não existe amor, existe apenas sexo, mas é um risco que a pessoa corre. Exatamente, traz consequências danosas. Não é? Esse risco aí... Ouvi a opinião do Paulo, mas na minha experiência de consultório, os riscos são sempre muito danosos para a relação. São. Porque a preservação, nossa, ela é muito intensa, ela é muito intensa, você não quer... Nossa, você não quer dividir com nada. O brasileiro não faz nem leasing de carro, porque ele quer comprar o carro. Esse carro é meu. Como que eu vou pagar um carro que no final do ano, ou no segundo ano, ou no terceiro ano, eu vou ter que devolver o carro e pegar outro? Não. Você percebe, é uma questão cultural. E se ele fizesse a conta, é tão melhor você fazer um leasing de um carro? Não é melhor que você ficar com uma lata velha depois? Estou falando do carro, O nosso terceiro... Por isso que é importante a participação do amigo telespectador. É verdade, hoje mais do que nunca. Porque pelos exemplos que nós vamos receber, e os telespectadores fazem colocações maravilhosas, né? É um espetáculo. Então, Portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. Não pelos prêmios, tem prêmiozinho também, mas é importante, sério mesmo, é a sua participação. O nosso terceiro convidado, psicólogo, especialista em sexualidade e terapeuta de casal e família. Vamos ver o que ele está achando de todo esse imbróglio aqui, é o Paulo Tessarioli. Paulo, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença e fique à vontade para expor o seu ponto de vista. Boa noite, Darcio Arruda, boa noite a todos os seus telespectadores. Bom, enfim, o tema, ele, sem dúvida, como você falou, ele é vasto, né? O Alexandre até começou... Boa noite, Alexandre, boa noite a Márcia, né? Então, o Alexandre até começou a tecer algumas considerações a respeito das definições que nós temos, né? E uma que muitas vezes passa desapercebida é a poliandria, né? Então, a poligamia, né, que é um homem com várias mulheres, e a poliandria, que é uma mulher com vários homens, né? A exemplo até do que a gente viu num filme brasileiro, né? Eu, tu e nós, né? É mesmo. Fique à vontade. Que é um filme que é um clássico, né? Um filme nacional e é uma história real de uma mulher que viveu na região nordeste, né, do Brasil e que tinha exatamente essa configuração, né? Na casa dela existia não só ela, mas como os parceiros conviviam juntos, né? Debaixo do mesmo teto. Então, existia ali relação afetiva e sexual, né? Que isso é o que caracteriza o poliamor, né? A experiência do poliamor, ela é vivenciada dessa maneira, ou seja, é o amor e a relação afetiva e sexual juntas, né? E com vários parceiros, né? E visto dessa maneira, ou pelo menos quem está nos acompanhando, pode acreditar que isso seja, né, algo... livre, espontâneo e tal, mas não, existem algumas normas, por exemplo, né? Então, as pessoas elas que praticam esse tipo de vivência, elas entram em alguns acordos aí, tem movimentos espalhados pelo mundo, né? Aqui no Brasil está começando a surgir esse assunto, né? A mídia tem abordado como está fazendo o show mais, né? E países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, já inclusive tem congressos, tem passeatas, né, tem movimentos mesmo organizados em torno da ideia. Então eu acho muito interessante a gente ter um espaço como esse para falar e para refletir um pouco a respeito. Muito bem, olha, vocês acompanharam até aqui, não é, a exposição do que nós vamos discutir, do que nós vamos conversar, sempre com a participação de vocês. O que vocês estão achando? Está vendo que o mundo está começando a aquecer? Pode ligar para cá também e descer o cacete. Nada disso, pelo amor. É por isso que é um fórum. É um fórum de discussões. Então vocês têm plena liberdade, é um programa de jornalismo, de entretenimento, mas o papo é sério.
Se a gente não tocar nessa ferida, outros vão tocar, outros vão praticar. Não é? Não sei se feliz ou infelizmente. Olha a chamada que a gente rodou desde ontem, quando terminou o Show Mais de ontem, até o programa de hoje. Olha só, a gente tentou sintetizar. Olha como ficou. João ama a Ana, que ama Roberto, que ama Jussara, que ama João. Esta ciranda parece até uma poesia ou letra de música, não é verdade? Mas no Show Mais, nós vamos usá-la para ajudar a entender o que é poliamor. Exatamente isso que nós vamos tentar. Eu vou tentar, né, colocar lenha nessa fogueira aí, mesmo porque eu tenho muitas dúvidas. Como a poliandria, só completando um pouco o que o Paulo falou, pronto, que exatamente está corretíssimo e é muito utilizado hoje, você concorda, no Nepal. Então, geralmente no Nepal é onde está sendo mais difundido, mais utilizado, e até a mulher ela pode ter os filhos com vários homens, e onde cada homem daquele, no momento que aquele pai não esteja lá, o tio, né, que seria o irmão desse cara, por exemplo, cuidaria daquela criança naquele momento onde o pai não estaria presente para fazer alguma fazer. Então no Nepal hoje está sendo muito bem praticado. Então nós vamos ter de ouvir atentamente, né, e com muito cuidado, as mais diferentes culturas. Sim, não é? Importantíssimo. É importante isso, não? Mas lá nós vamos tentar fazer o que eles fazem lá, não cola. Tem que estar integrado na cultura, porque senão traz sofrimento. Para a gente fazer tudo igual, a gente tinha que morar num iglu, por exemplo. Vamos morar no iglu? Ninguém quer morar no iglu, quer? Quer ter uma bela de uma casa quentinha, com ar-condicionado, não é? Então, por exemplo, no Nepal, mas seria em condições tribais? Como é que funciona isso lá? Ou eles vão tudo para um shopping center? Não vão também, né? Falou. Tem todas certas normas, regras a serem seguidas, onde há o respeito e até uma certa tolerância, respeitando a individualidade e até a coletividade do outro. Porque senão fica uma baderna, fica uma zona diferente. Você falou do iglu. O iglu também tem uma questão do esquimó, que quando você passa lá por aqueles lados, né, o que acontece? Você foi muito bem recebido e o homem, o que ele faz? Como uma maneira de agradecimento, ele oferece a esposa para você. E alguns esquimós mais longínquos, desculpa pela voz, não está saindo direito. De vez em quando nasce um menininho loiro, de olho azul, alguma coisa assim, eles acham que é alguma coisa dos céus, um presente. Do céu, Não é aquele amigo que passou lá há 9 meses atrás? Lembra do Ramsey Smith que veio nos visitar? Pois mais ou menos isso. Então eles não sabem direito até como é que ocorre a fecundação, aquela coisa toda. Mas também é uma questão cultural, e cultural se você renegar o presente. Você tem que aceitar. E aí se você realmente renega, fica uma situação assim meio complicada. Por isso que quando o cara, antes de ir para lá, ele fala, eu estou para embarcar para aí, mande a foto da sua esposa e dos filhos. Dependendo da foto, ele vai ou não vai. Ô Márcia, vamos lá. Pois é, eu achei maravilhosa a ideia do poliamor. Ela está animada. Não, a Márcia está animada. Não, eu estou animada pela ideia. Claro. Mas eu vejo o quanto isso, na nossa cultura, você está falando de sexualidade, em que a sexualidade, às vezes, se sobrepõe ao afeto numa relação de poder, numa relação, para estratificar uma relação, fica muito mais complicado. Fica muito mais complicado. Aí tem a questão dos filhos, a estrutura familiar. Nós não estamos preparados para isso. Por muito menos nós temos dificuldades. Hoje o bullying é tão falado, né? Você já fez até programa. Fizemos agora, recente. Exatamente. E por pequenas diferenças, você imagina nessa nossa sociedade que ainda não tolera a diversidade, a gente lutar por um movimento desse. Então, eu não estou querendo invalidar. Eu sei que os movimentos existem, mas, diferentemente do Nepal, que deve ter começado em alguma... São vivências tribais, aqui na nossa região, no Ocidente, o poliamor, ele está num nível quase que espiritual. Apesar de envolver corpo, envolver relação, é crença. É crença. Então, acho que são poucos grupos que conseguem se Você precisa abandonar muitos apegos materiais. Exatamente. Gostei do é uma filosofia de vida. Aí você, de alguma maneira, vai ter que se isolar. Então, eu não vejo como uma vivência que enriqueça, apesar de achar que deve ser maravilhosa.